Olá, mulheres lindas e abençoadas. Jamais se esqueça, mulher, do quanto você é importante, especial, amada pelo Senhor. Vamos então para o nosso devocional de hoje, Provérbios capítulo 12. Ele já inicia falando sobre aquele que ama a disciplina, ama o conhecimento. Eu entendo esse versículo como uma alerta para nós. Conhecer, nós temos buscado conhecer o Senhor através da palavra, e isso precisa gerar em nós disciplina. Nós precisamos continuar todos os dias buscando o Senhor, entende? Todos os dias orando, clamando, lendo, aprendendo do Senhor, porque nós vamos amar esse momento com Deus e vamos ter disciplina. Ou seja, às vezes a gente quer ter uma vida de leitura da palavra, de busca do Senhor, mas não consegue. Quantas vezes a gente começa, vai até um certo ponto e depois para. Nós precisamos amar. Se nós amarmos o conhecimento, nós vamos amar a disciplina. Amém? Versículo 2 diz assim, que o homem bom obtém favor de Deus. Então, ser bom traz de presente para nós o favor de Deus, ou seja, tudo que a gente precisar e que estiver de acordo com a vontade dele, ele não vai reter, mas ele vai fazer. Por isso, nós precisamos ter um coração bondoso. Versículo 7 diz assim, os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme. Ou seja, nada poderá nos abalar, nenhuma notícia ruim, nenhum acontecimento, nenhum problema, porque nós estaremos firmes, firmados em Deus. O versículo 12 complementa tudo isso dizendo assim, a raiz do justo floresce. A parte B do versículo diz isso, que a raiz do justo floresce. Então, se nós formos justos, se nós buscarmos ao Senhor de verdade, nós vamos permanecer e vamos florescer. Que maravilha! Versículo 9 diz assim, melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva, do que fingir ser alguém e não ter comida. Esse versículo fala para nós, para a gente não viver de aparência, para a gente não fingir que é aquilo que a gente não é. Não adianta a gente querer ter aquilo que as outras pessoas têm, se a gente não tem condição. A gente tem que viver a vida que Deus tem para cada um de nós. Ou seja, não viver de aparência, não viver uma vida de mentiras, não fingir que é aquilo que a gente não é. Amém? Versículo 6 diz assim, quando o justo fala, há livramento. E eu quero falar agora sobre uns versículos que falam diretamente sobre a nossa boca, que são o versículo 18, 19 e 20, começando com esse 6, que diz que quando o justo fala, há livramento. E esses versículos vão nos dizer que os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Quantos segredos nesses versículos, quantos segredos. Falar a verdade nos faz permanecer, porque o Senhor, Ele se deleita quando a gente fala a verdade, ou seja, sabe, imagina você falando a verdade, o Senhor olhando para você e se alegrando. É como uma mãe com o filho, como um pai com o filho, quando ele tem que dizer algo e você fica vigiando para ver o que ele vai falar, e ele vai falando tudo certo, ele vai falando a verdade. Assim é Deus com a gente, Ele se deleita
quando a gente fala a verdade. O Senhor quer ter prazer na nossa vida. Mas a mentira, ela dura só um instante. E o Senhor, ele odeia lábios mentirosos. O que nós precisamos entender é que o versículo 18 diz: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. O que nós temos levado para as pessoas? O que tem saído de nós? Nossas palavras são como espada que fere as pessoas que nos ouvem? Ou são como um bálsamo que cura? Ah, que o Senhor venha fazer de nós mulheres sábias o suficiente para falar o que vem do coração de Deus e curar ao invés de ferir. E por último, para terminar, o versículo 25 tem uma chave maravilhosa que diz assim: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Mais uma vez o poder das palavras. Se nós soubermos usar a palavra de forma correta, nós podemos levantar as pessoas que estão caídas. A ansiedade é o mal do século. As pessoas correm hoje, fazem tantas coisas na correria, nunca tem tempo para nada. E isso deixa as pessoas deprimidas, tristes, angustiadas. Queridas, nós temos aprendido do Senhor. Nós precisamos ser sábios o suficiente para que da nossa boca saiam palavras que animem, palavras que curem, palavras que façam o bem. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Foi para isso que o Senhor te chamou. Amém? Vamos orar. Ah, Paizinho querido e amado, muito obrigada. Que palavra preciosa. Que segredo maravilhoso existe aqui. Por isso eu te peço nessa manhã, coloca um guarda na nossa boca, vigiando e cuidando daquilo que vai sair de nós. Que as palavras que saírem de nós venham curar, venham ser bálsamo, venham abençoar a nossa casa, os nossos filhos, a nossa família, os nossos amigos, aqueles que estão com a gente, nosso esposo, nosso cônjuge, aquele que caminha com a gente, que as palavras que saírem de nós venham abençoar as nossas casas. Em nome de Jesus, nós te pedimos isso nessa manhã, para que nós sejamos justos, que permanecem, que florescem. Cuida, Deus, daquilo que sai da nossa boca. Em nome de Jesus. Amém. Tenha um lindo e abençoado dia. Em nome de Jesus.